Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 3. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Creio na Santa Igreja Católica. Número 748. Sendo Cristo a luz dos povos, este sacrossanto sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. Com essas palavras começa a Constituição Dogmática sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II. Com isso, o Concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Jesus Cristo. A Igreja não tem outra luz senão a de Cristo. Segundo uma imagem cara aos padres da Igreja, ela é comparável à lua, cuja lâmpada é reflexo do sol. Número 749. O artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito, que o precede. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi ele quem dotou a Igreja de santidade. Segundo a expressão dos padres, a Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Número 750. Crer que a Igreja é santa e católica e que ela é una e apostólica, como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer em uma Igreja santa, credo, ecclesiam, e não na Igreja, para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs em sua Igreja. Parágrafo 1. A Igreja no desígnio de Deus. Item 1. As denominações e as imagens da Igreja. Número 751. A palavra Igreja, eclésia, do grego eklein, chamar fora, significa convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao se denominar Igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo se reconhece herdeira dessa assembleia. Nela, Deus convoca seu povo de todos os confins da terra. O termo Kyriaka, o qual deriva Church, Kirche, significa a que pertence ao Senhor. Número 752. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Esses três significados são inseparáveis. A igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Ela vive da palavra e do corpo de Cristo e se torna, assim ela mesma, corpo de Cristo. Os símbolos da Igreja. Número 753.
Na Sagrada Escritura, encontramos grande quantidade de imagens e figuras interligadas, pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens encontradas no Antigo Testamento constituem variações de uma ideia de fundo, a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro pelo fato de Cristo tornar-se a cabeça deste povo, que é então seu corpo. Em torno deste centro, agrupam-se imagens tiradas ou da vida pastoril ou da vida dos campos, ou do trabalho de construção ou da família e do casamento. Número 754. Com efeito, a Igreja é o redil, do qual Cristo é a única e necessária porta. Ela é também o rebanho, do qual o próprio Deus prenunciou que seria o pastor. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e alimentadas pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, que deu sua vida por suas ovelhas. Número 755. A Igreja é a lavoura ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, cuja raiz santa foram os patriarcas e em que foi feita e se fará a reconciliação dos judeus e dos gentios. Ela foi plantada pelo celeste viticultor como vinha eleita. Cristo é a verdadeira videira, que dá a vida e fecundidade aos ramos, quer dizer, a nós que, pela Igreja, permanecemos nele, sem o qual nada podemos fazer. Número 756. Com frequência, a Igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento, a Igreja é construída pelos apóstolos, e deles recebe firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: Casa de Deus, da qual habita sua família; Morada de Deus no Espírito; Tenda de Deus entre os homens; e principalmente Templo Santo, que, representado pelos santuários de pedra, é louvado pelos santos padres e, não sem razão, comparado na liturgia com a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Nela, de fato, quais pedras vivas, formamos nesta terra um templo espiritual. João contempla esta cidade que, na renovação do mundo, desce do céu de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para seu esposo. Número 757. A Igreja é chamada também de Jerusalém Celeste e Nossa Mãe. É ainda descrita como a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de santificar. Associou-a a si mesmo por uma aliança indissolúvel e incessantemente a nutre e dela cuida. Item 2. Origem, fundação e missão da Igreja. Número 758. Para investigar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Um projeto nascido no coração do Pai. Número 759. O Pai Eterno, por livre e misterioso desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito e no fim dos tempos será gloriosamente consumada.
A Igreja prefigurada desde a origem do mundo. Número 760. O mundo foi criado em vista da Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina. Comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a Igreja. A Igreja é a finalidade de todas as coisas. As próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato que se chama mundo, assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama Igreja. A Igreja preparada na Antiga Aliança. Número 761. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens em si. A convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Número 762. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem início com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. No entanto, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de se ter comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu. A Igreja, instituída por Cristo Jesus. Número 763. Cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua Igreja, pregando a Boa Nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras, havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A Igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Número 764. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. A semente e o começo do reino são o pequeno rebanho, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Número 765. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há antes de tudo a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe. Representando as 12 tribos de Israel, eles são a pedra de fundação da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua Igreja. Número 766. A Igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado.
pois do lado de Cristo agonizante na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. A Igreja manifestada pelo Espírito Santo. Número 767. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a Igreja permanentemente. Foi então que a Igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Pode ser convocação de todos os homens para a salvação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Número 768. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a Igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso a Igreja, enriquecida com os dons de seu fundador, empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino ela constitui na terra a semente e o início. A Igreja, consumada na glória. Número 769. A Igreja só terá sua consumação na glória celeste quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a Igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sente-se em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida a seu Rei. A consumação da Igreja e, por meio dela, a do mundo, na glória, não acontecerá sem graves provações. Só então, todos os justos, desde Adão, de Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Item 3º. O mistério da Igreja. Número 770. A Igreja está na história, mas, ao mesmo tempo, a transcende. Unicamente com os olhos da fé se pode enxergar sua realidade visível, em sua realidade visível uma realidade simultaneamente espiritual, portadora de vida divina. A Igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual. Número 771. O mediador único, Cristo, constituiu e incessantemente sustenta aqui na terra sua santa Igreja, comunidade de fé, esperança e caridade, como um todo visível, difunde a verdade e a graça a todos. A Igreja é, ao mesmo tempo, sociedade provida de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, assembleia visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja enriquecida de bens celestes. Essas dimensões constituem uma só realidade complexa e que se funde o elemento divino e o elemento humano. A Igreja caracteriza-se por ser humana e ao mesmo tempo divina, visível, mas dotada de dons invisíveis, fervorosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina. Tudo isso de modo que, nela, tudo que é humano se ordene ao divino, e a ele se subordine, o visível ao invisível, a ação à contemplação, a realidade presente à cidade futura, para a qual caminhamos. Ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de seda e santuário de Deus, morada terrestre e palácio celeste, casa de barro e sala régia,
corpo de morte e templo de luz, desprezo para os soberbos e esposa de Cristo. És morena, és formosa, ó filha de Jerusalém, ainda que desfigurada pelo labor e pela dor ao longo do exílio, a beleza celeste te enfeita. A Igreja, mistério da união dos homens com Deus. Número 772. É na Igreja que Cristo realiza e revela seu próprio mistério como meta do desígnio de Deus. Reencabeçar tudo em Cristo. São Paulo diz: este mistério é grande, referindo-se à união esponsal entre Cristo e a Igreja. Por estar ela unida a Cristo como a seu esposo, a própria Igreja também se torna mistério. Contemplando nela o mistério, São Paulo exclama: Cristo no meio de vós, a esperança da glória. Número 773. Na Igreja, esta comunhão dos homens com Deus pelo amor jamais acabará. É a finalidade para a qual se volta tudo o que nela é mediação sacramental, ligado ao mundo presente que passa. Sua estrutura ordena-se integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo. A santidade é medida segundo o grande mistério, em que a esposa responde com o dom do amor ao dom do esposo. Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da Igreja, como a esposa sem mancha nem ruga. Por isso, a dimensão marial da Igreja antecede sua dimensão petrina. A Igreja, sacramento universal da salvação. Número 774. A palavra grega mysterion foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação ulterior, o termo sacramentum exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mysterium. Neste sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Non est enim aliud Dei mysterium Christus. Ou seja, não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, os quais as igrejas do Oriente também denominam os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça na Igreja, que é seu corpo. A Igreja, portanto, contém e comunica a graça invisível que ela significa. É neste sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Número 775. A Igreja é, em Cristo, como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da Igreja. Visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus, a Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois ela congrega homens de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ao mesmo tempo, a Igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Número 776. Como sacramento, a Igreja é um instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual festa e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, que quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo,
seja construído no único templo do Espírito Santo. Resumindo, número 777. A palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, tornam-se corpo de Cristo. Número 778. A igreja é, ao mesmo tempo, caminho e finalidade do desígnio de Deus, prefigurada na criação, preparada na antiga aliança, fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, realizada por sua cruz redentora e por sua ressurreição. Ela é manifestada como um mistério de salvação pela efusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como a assembleia de todos e os resgatados da terra. Número 779. A igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Ela é una, formada de um elemento humano e um elemento divino. Somente a fé pode acolher este mistério. Número 780. A igreja é, no mundo presente, o sacramento da salvação, o sinal e instrumento da comunhão de Deus e dos homens.